Olá, eu sou o Maurício, estou aqui com vocês hoje para continuar o estudo da estatística. Nas aulas passadas eu já apresentei o conceito de média aritmética e média aritmética ponderada. No caso, a média aritmética foi a primeira medida de posição que eu te apresentei no estudo da estatística. E hoje eu vou te apresentar outros dois conceitos, mediana e moda. Vamos lá? Primeiro, mediana. Mediana é o termo central de uma lista ordenada, caso o número de termos seja ímpar, ou a média aritmética dos dois termos centrais, caso o número de termos seja par. Bom, vamos ver se a gente entendeu essa definição através de dois exemplos aqui. Bom, então aqui a gente tem, nesse primeiro exemplo, 7 números listados. Vamos tentar calcular a mediana desse conjunto de valores. Bom, primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que essa lista tem que estar ordenada. Tem essa condição aqui. E esses valores não estão ordenados. Tá? Repara que o termo central do jeito que está aqui seria o 10. Repara que fica 3 para trás e 3 para frente. Mas essa lista não está ordenada. Então, vamos colocar aqui em ordem crescente. Então, ordenando. Bom, o menor deles é o 1, depois vem o 2, aí vem o 3, o 5, o 8, o 9 e o 10. Bom, uma vez que a lista está ordenada, vamos procurar o termo central. Nesse caso, não é muito difícil a gente perceber que o termo central é o 5. Tá? Ficaram 3 elementos para trás e 3 elementos para frente. Então, mediana igual a 5. Bom, vamos agora para um outro exemplo onde o nosso número é par. Bom, aqui a gente tem 6 números listados e eles também não estão ordenados, então vamos colocar aqui em ordem crescente. 2 é o menor deles, depois vem o 4, aí vem o 5, depois o 7, aí vem o 9 e o 10. Pronto, então nota que quando a gente tem um número par, a gente não tem um único termo central. Os dois termos centrais aqui são 5 e 7. E de acordo com a definição, a gente precisa tirar a média aritmética desses dois carinhas aqui. Vamos lá. Então é só fazer a média aritmética de 5 e 7. Conta bem tranquila de fazer. Vou deixar só indicado aqui. 5 mais 7 sobre 2. Isso é 12 meios. Então mediana é igual a 6. Repara uma coisa interessante, uma propriedade que a mediana tem é dividir a amostra ao meio. Por exemplo, aqui embaixo, nota aqui comigo que metade dos valores estão acima do 6 e a outra metade está abaixo do 6, tá? E aqui em cima também é muito parecido, né? Você vê aqui a mediana igual a 5. Nota para mim aqui, metade do que sobrou ficou para cima e a outra metade ficou para baixo. Tá legal? Uma coisa também interessante é você perceber que a mediana, o valor da mediana, pode ser que nem esteja listado aqui, no caso dos números pares, né? No caso de ímpar, é claro que a mediana vai ser sempre um dos elementos da amostra. Aqui embaixo, não necessariamente. Só seria se esses dois valores fossem iguais, tá? Bom, então 2 exemplos bem tranquilos para a gente entender o conceito. Vamos agora para um pouquinho mais elaborado, mas nem tão mais assim. Ó, aqui estão as notas dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Então tem as notas aqui na primeira coluna e a frequência de cada uma dessas notas. Repara aqui, 3 alunos tiraram 4 ou menos, 2 tiraram 5 e assim sucessivamente, né? Bom, o primeiro passo seria a gente ordenar essas notas. Mas aí quando você olha para a tabela, você já percebe que elas estão ordenadas, né? Então aqui, ó, elas estão em ordem crescente, tá? Agora, quantos alunos que a gente está contabilizando? Então a gente precisa somar a segunda coluna. 3 com 2, 5, 5 com 4, 9, 9 com 8, 17, 17 com 6 dá 23, com 5, 28, com 3, 31. A gente tem 31 pessoas, 31 notas, e a gente está procurando quem que está bem no meio. Agora, percebe uma coisa aqui. Quando o nosso número é pequeno, é fácil de a gente perceber quem está no meio. Agora, quando o número começa a ficar grande, talvez você possa ter algum tipo aí de dúvida. O primeiro passo seria a gente pegar o 31 e dividir por 2, não é isso? Bom, mas 31 dividido por 2 dá 15,5.
E aí a dúvida bastante comum dos alunos. Pô, Maurício, agora eu arredondo para baixo, para 15 no caso, ou arredondo para cima, para 16? Basta você pensar um pouquinho. Se você arredondar para baixo, você vai pegar o 15º termo. Se você pega o 15º termo, quantos que ficaram antes dele? Bom, o 15º tem 14 antes dele. E para frente dele, quantos que ficaram? Bom, eu tenho 31, eu estou no 15º, tem 16 lá para frente. Não é isso? 16? 17? Dá uma pensadinha aí. Você vai perceber que não está bem no meio, né? Agora, quando você arredonda para cima, que você pega o 16º, você fica com 15 para trás e 15 para frente, tá? Você tem 31 pessoas aí, tá? Então vamos pegar o 16º. E agora, como é que eu acho o 16º aqui nessa tabela? É só a gente ir acumulando as frequências. 3 com 2, 5, com 4, 9, com 8, 17. Repara só, a 17ª nota listada vai ser o 7. A 16ª também vai ser o 7, porque eu tenho 8 notas iguais a 7. Então aqui, nossa mediana é igual a 7. Então isso quer dizer que metade das notas estão abaixo desse 7, na verdade menor ou igual ao 7, tá? E a outra metade é maior ou igual a 7. Tá legal? Bom, esse é o primeiro conceito. Vamos agora entender o que é a moda. O conceito de moda é bastante simples. Olha só. Moda é o termo que mais aparece. E repara que esse nome moda faz todo sentido. Quando você diz que uma certa roupa está na moda, ou então uma música está na moda, é que é algo que está aparecendo muito. É algo que está aparecendo aí muito mais do que os outros, tá certo? Então vamos lá. Qual seria a moda desses 16 valores aqui que estão listados nessa tabela? Bom, não tem muito segredo, é só você ir olhando um por um e ver quem mais aparece. Então, repara que o 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Eu até vou colocar nessa tabelinha aqui, tá? Embora não seja necessário, tá? O número 1 apareceu 7 vezes. O número 2 apareceu uma vez só. O número 3 apareceu 2 vezes. E o número 4 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Conferindo aqui se tem 16, 7 com 8, com 2, 10, com 6, 16. Perfeito. Então, nesse caso, a moda é o número 1. Agora, olha que legal. Quando você tem uma tabela, se ela for muito grande, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de ir localizando os números. Mas quando você tem uma tabelinha organizada assim, desse jeito, fica muito mais fácil, né? É só você olhar na segunda coluna, quem tem maior frequência, esse vai ser a sua moda, tá? Bom, agora outros 3 exemplos aqui bem rápidos. Primeiro aqui em cima. Só a gente procurar quem mais aparece. Você olha um pouquinho aqui, não é muito difícil de você perceber, ó, o número 2 está aparecendo 2 vezes e todos os outros números estão aparecendo uma. Não, né? Olha só, o 3 está aparecendo 2 também. Então, ó, o 2 aparece 2, o 3 aparece 2, o 1, o 4, o 5 e o 6 estão aparecendo uma só. Nesse caso, a gente tem 2 valores que estão se destacando aí na multidão. O que você faria? Você faria a média? Você diria que são 2 modas distintas? Porque lá na mediana a gente fazia a média, lembra? Aqui não. Aqui a gente não vai fazer média. Vamos tentar entender o motivo disso. Eu vou falar aqui uma moda. Vamos chamar de Mo 1, tá? E a segunda moda é 3. Ah, Maurício, por que aqui você não faz a média? Se eu fizer a média, eu vou achar 2,5. Faria algum sentido eu dizer que o número que mais aparece aqui é o 2,5? Repara que o 2,5 nem aparece aqui na nossa amostra, tá? Lá na mediana, a ideia dela era dividir aquela amostra ao meio. Então fazia sentido eu tirar uma média e falar que metade está acima e metade está abaixo. Aqui não faria nenhum sentido isso, tá? Então é possível que eu tenha mais de uma moda numa amostra, tá? Nesse caso aqui a gente teve 2. Beleza? Poderia ser 3? Sim. Poderia ser 4? Sim. Você poderia ter aí um conjunto aí multimodal, tá? Uma amostra multimodal, tá? Terceiro exemplo. Bom, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 0, 7. Ué, aqui todo mundo aparece uma vez. Todo mundo é moda ou eu não tenho moda?
Uma ideia, uma analogia interessante que você pode fazer na sua cabeça é o seguinte: para ter moda, alguém precisa se destacar. E repara que aqui ninguém se destaca. Todo mundo aparece uma vez só. Então aqui não há moda. Bom, último exemplo. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6. Então aqui eu tenho um monte de número, cada um aparece 2 vezes. Alguém está se destacando em relação a outro? Nesse caso não, todo mundo está aparecendo 2 vezes, ninguém está aparecendo mais. Então, outro exemplo onde não existe moda. Então note que nem sempre você vai ter moda num conjunto, mas média e mediana você sempre consegue, né? Bom, então é isso. Então com essa aula a gente encerra essas 3 medidas de posição, que foram a média aritmética nas aulas passadas e hoje mediana e a moda. Então, na próxima aula a gente vai fazer uma questão que envolve esses 3 conceitos de uma vez só, tá bom? Te espero lá, até a próxima.